que você faria? Bom, primeiro, a gente desenha, né, um triângulo ABC, a gente faz assim, ABC, tá? Beleza? A gente vai chamar esse ladinho aqui oposto ao A de Azinho, o oposto ao ângulo C a gente vai chamar de Czinho, e o oposto ao ângulo B a gente vai chamar de Bzinho, tá bom? Aí eu tô chamando o segmento e não o ângulo, tá? Não é o ponto. Então, o vértice A, o vértice C e vértice B são pontos, então eles têm letra maiúscula, né? Tá? Já o trecho BC é um segmento, então põe letra minúscula. Então já entenderam aí os ABCs que a gente colocou aí, né? Só subir aqui o nome que ele ficou invadindo aqui o nosso espaço. Pronto. Olha só que interessante. A gente tem aqui uma condição de cortar esse triângulo nesse ponto aqui assim, ó. Tá? Isso faz a gente ter outros dois triângulos retângulos, né? Se você for olhar, se você for olhar bem, eu tracei a altura dele aqui, né? Essa altura eu vou chamar de H. Tá bom? E assim a gente vai desenhando ele aqui. Já estamos com bastante elementos aqui. O que a gente vai fazer com esses elementos? Vamos lá. A gente faz uma proporção, entre os elementos, a gente faz uma proporção que é a seguinte. Esses triângulos, eles são semelhantes. Tá? Eles são semelhantes. Então, a gente vai seguir a semelhança e a proporção que eles apresentam pra gente. Se você olhar bem, o ângulo de 90 graus está aqui no A, no triângulo maior, né? Então, ele é formado por esses dois trechos B e C. Então, eles são proporcionais ao trecho HAzinho aqui, ó. Eu vou chamar de Azinho, mas ele não é bem o Azinho todo, né? Ele é um pedaço do Azinho, tá? Assim como você também pode ter a proporção do H para outra parte do Azinho, né? Esse Azinho aqui que a gente vai colocar, esse trechinho aqui de baixo, né? O A foi cortado, se você pensar bem, né? O A foi cortado. Deixa eu limpar aqui um pouquinho para explicar esse corte. Eu cortei o tamanho A aqui nesse ponto, ganhando esse trecho aqui e esse trecho aqui, tá? Já que as linhas têm a ver com os pontos, né? Então o ponto de corte aqui eu vou chamar de ponto H, né? Porque ele é referente à altura, tá bom? Então só para ficar com referência aqui, ó, ponto H, tá bom? É a altura que veio aqui, cortou o Azinho em tamanho HC e HB, certo? HC e HB. Tudo junto é o A, o Azinho. Tudo bem aqui? Até aqui, beleza? Para vocês. Tudo que eu desenhei tá ok? O Inter, beleza, Marina, tal. Show de bola. Então, olha só. Esse trecho HC é legal se vocês enxergarem como se fosse uma sombrinha do lado B do meu triângulo. Deixa eu tentar chegar nesse cara aí para vocês. Ponto H aqui, opa. Ponto H aqui pra gente, tá? Esse A é o trecho todo de B até C. Eu vou colocar aqui uma anotação um pouquinho melhor aqui, assim. E daqui até aqui eu tenho o tamanho A, tá bom? Então, imagina que eu coloquei uma lâmpada aqui assim. Coloquei uma lâmpada aqui assim, tá? E ela vai iluminar esse lado B, e ele vai fazer uma sombra aqui assim, ó. Tá? Essa sombra do B em cima do A é a projeção, tá? É a projeção desse lado B no A, tá bom? Essa projeção vocês vão estudar muito em vetores, tá bom? Lá na física, essa projeção, tá? Como é que acontece? Ó, plano cartesiano, x e y, rapidinho, tá? Só para vocês já associarem. Aí eu tenho um vetor aqui, que é uma seta, ok? E essa seta vai ter um valor em x e um valor em y. Qual que é o valor em x? É a sombra reta dele aqui, ó. É essa componente aqui. Deixa eu fazer de rosa que aparece melhor. Essa componente. E em y, aí você faz a sombra para cá, né? Aí você tem essa componente aqui. Então, imagina que eu tenho um farol aceso aqui, certo? Ele vai projetar essa sombra em y. E eu tenho outro farol aceso aqui, que vai projetar essa sombra aqui em x. Desse carinha que está inclinado. Uma tábua. Imagina uma tábua inclinada. Deu para entender essa sombra? Que eu quis explicar para vocês? Tranquilo? Marina entendeu. Gabi, Milena e Ana Laura. Você não pode falar de novo? Sim, vamos lá. Imagina que eu tenho uma tábua encostada numa parede aqui, tá? A parede não é importante e eu tenho o chão aqui, que é importante. Aliás, a parede até é importante. Aí imagina que você tá com uma lanterna aqui assim. Deixa eu desenhar a lanterna com outra cor, que essa cor é ruim. Eu tô com uma lanterna aqui assim, e essa lanterna, ela ilumina essa tábua encostada, e ela vai jogar luz aqui, e essa tábua vai ter uma sombra aqui na parede. Tudo bem aqui? Uhum. Essa sombra a gente vai chamar de projeção. É a projeção do objeto na parede, né? Estou projetando ele na parede, através da sombra dele. E aí, eu resolvo colocar uma lanterna aqui também, ó. Tá?
eu resolvo colocar uma lanterna aqui também, e aí vai ter também uma luz aqui, assim, incidente nessa escada, e ela vai projetar uma sombra no chão aqui agora. Então eu tenho duas sombras dessa tábua. Tudo bem isso aqui? Tudo bem. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Então vocês entenderam uma parte muito complicada de explicar lá na física, tá? A tábua é chamada de vetor, lá na física, tá? E as suas sombras são chamadas de componentes, tá? Componentes de vetor. Porque o vetor é composto de essa sombra e essa sombra, né? Tá? Componentes e componente, né? É uma só ali. E componente aqui também, tá? Então, são componentes deste vetor aqui. São projeções desse vetor em um eixo x e y aqui, entendeu? Agora eu joguei para um plano cartesiano, meu objeto está aqui, ele tem uma projeção de uma certa altura em y, ele tem um tamanho de projeção, ele tem um comprimento aqui de projeção em x. Tudo bem esses pedacinhos projetados? Projeção e projeção? A projeção é o componente do vetor, tá bom? Isso vocês vão ver muito em física, vocês já estão vendo agora aqui na geometria comigo, que é fácil de explicar aqui. Então, pensando nisso, ó, a minha lanterna está aqui, projetando o B aqui, ó, em HC. Tudo bem que o HC, esse trecho HC é uma projeção do B? Entenderam essa projeção agora? Show, show, show. Mileninha, sim. Gabi, não sei. Foi. Marina foi. Ana Laura? Foi, legal. A Laura chegou depois e já está acompanhando. Muito bom. Ótimo. Então deixa eu limpar aqui para a gente poder dar nominho para esse trecho, tá? Só para a gente poder escrever as fórmulas melhor, tá bom? Então vamos chamar esse trechinho da projeção de B, a gente vai chamar de N, tá? N de November. E a projeção do C, eles estão se projetando em A, tá bom? A é a hipotenusa do triângulo maior, né? É o chãozão todo. Aí B, o ladinho B está sendo projetado, que a gente vai chamar de N, e o lado C está sendo projetado, a gente vai chamar de M. Pronto, agora todos os elementos que a gente precisa para escrever as formulinhas já estão aqui para a gente, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui como é que a gente vai pensar. Bom, desconsidere os nomes dos pontos, né? Vou até apagar aqui os pontos por enquanto. A gente vai falar dos tamanhos dos trechos, tá bom? Vai falar dos tamanhos dos trechos. E aqui é o seguinte, olha só que interessante. Eu vou marcar um T aqui assim, ó. Tudo bem? Esse Tzão no meio do nosso triângulo aí, ó. Pá, carimbei um T gigante. Quais elementos estão dentro dele? Na vertical, a gente tem o A e o H. Na horizontal, a gente tem o C e o B. E aqui a gente pode montar uma equaçãozinha assim, ó. As verticais são iguais às horizontais se multiplicando. Tudo bem aqui, esse Tzão? Bom. Beleza? Show de bola, show de bola. Que mais que a gente pode falar aqui? Professor, eu Oi. entendi o T. Tá vendo o T que eu desenhei aqui, ó? Ele pega os elementos na vertical, H e A. Na horizontal, ele pegou o C e o B. Aí os verticais se multiplicando é igual aos horizontais se multiplicando aqui, tudo bem? A multiplicação desses caras é igual à multiplicação desses caras. Esse T é só para cravar, assim, a fórmula, tá bom? É muito mais visual, na verdade, só para ficar visual. Porque aqui, na verdade, a gente está falando de proporção de triângulos, tá? Se a gente fala assim, ó, o A está para o C, esse trecho a hipotenusa está para este cateto, assim como essa hipotenusa está para este cateto. São triângulos semelhantes. Aí você multiplica, né? Fração igual a fração. Lembra que a gente multiplica cruzadinho assim, ó? Então fica B e C se multiplicando, A e H se multiplicando. Tá? Proporção de triângulos. Vocês a gente já discutiu isso bastante, né? Então você tem um triângulo com o 90 graus dele para cima, que é um triângulo retângulo que a gente não está acostumado a desenhar ele desse jeito, né? Ele está assim, mas aí a gente reposicionou ele dessa forma. Opa! Dessa forma. E a hora que a gente desenhou a altura dele, a gente ganhou outros triângulos retângulos aqui embaixo que são proporcionais ao outro. Por quê? Tem 90 graus e tem esse bico igual. Obviamente, o outro bico tem que ter a mesma medida de ângulo, tudo bem? Então, pelo caso ângulo, 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 a gente tem aqui triângulos semelhantes. Na verdade, ângulo, ângulo, né? O terceiro ângulo é desnecessário a gente comentar. Dois ângulos iguais, o terceiro, obviamente, tem que ser igual. Então, pelo caso ângulo, ângulo, a gente entende que esse bico é igual para o triângulo rosa e para o triângulo laranja aqui, ó. E os dois têm 90 graus.
em algum canto, diferente desse bico. Então, eles têm o mesmo bico, ou seja, o mesmo ângulo, e 90 graus em dois triângulos diferentes. Então, o terceiro ângulo deles é o mesmo, né? Para o triângulo laranja, esse bico rosinha aqui tem o mesmo ângulo que esse bico aqui, ó. Ou esse, né? Tá? Você gira, tal, gira assim, gira, vai reposicionando, você entende que ele é o mesmo triângulo, um pouco maior, um pouco menor, mas ele é o mesmo triângulo pela questão dos ângulos, tá bom? Pelo ângulo. Aí fazendo a proporção das medidas, né, o cateto de um sobre a hipotenusa, aliás, a hipotenusa sobre o cateto é igual à hipotenusa do outro sobre o cateto dele. Nessa proporção, você multiplica cruzadinho, você chega em uma das fórmulas que tem, da relação métrica dos triângulos retângulos, tá bom? Beleza? Até aqui tudo bem? Deu para entender essa primeira fórmula? Olhando para o outro triângulo, então vamos anotar aqui, peraí. As fórmulas são BC é igual a AH. Essa é a primeira fórmula que a gente descobriu. Então, vamos fazer outra proporção aqui, ó. Vamos pensar aqui. Então, vamos lá. Outra proporção, tá? O lado A hipotenusa desse grandão, está para esse lado aqui, da mesma forma que esse lado aqui, o lado C, ele é cateto no triângulo maior, porque o 90 graus dele está aqui. Só que ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Verdinho que eu desenhei. Então, olha só, o tamanho A, que é a hipotenusa, então eu estou colocando assim, hipotenusa sobre cateto, tá? É essa a comparação que eu estou fazendo. Olhando para o triângulo maior, a hipotenusa A, que é esse cara aqui, sobre esse cateto C, é igual, tá? Proporcional, nesse triângulo verdinho aqui, ó, a hipotenusa é o C, lembra que a hipotenusa vai em cima, né? E o cateto M. Cateto M, esse cara aqui. Existe essa relação de proporção entre esses triângulos. Tudo bem aqui? Beleza? Aí multiplica cruzado, você vai ter C vezes C, que é igual a vezes M, né? Fração igual a fração, você pode fazer isso. C vezes C eu posso chamar de C ao quadrado, que é igual a M. Tudo bem? O que eu entendi aqui? Outra visão que eu posso ter aqui é o quê? Se eu pegar um lado do triângulo, né? Do triângulo maior grandão. Se eu pegar um lado dele, que é o lado C, por exemplo. O lado C ao quadrado, lado C ao quadrado, é igual a sua projeção vezes a hipotenusa grandona A lá. Ou a M, tanto faz, né? Certo? Então esse cara ao quadrado multiplica a sua sombra e o A. É igual à multiplicação da sua sombra e o A. Ficou claro aqui? Pela proporção, hein? A gente chega nessa conclusão. Tá, mas só para pegar rápido, o ladinho lá, o catetinho ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. A projeção dele acontece em cima da hipotenusa, só que a hipotenusa é maior do que a projeção. Tá? A hipotenusa é o chão todo. O M é só a sombrinha do C. A parte N é a sombrinha do B. Então, se eu pegar o lado C e levar ao quadrado, ela vai ser igual à sua projeção em cima do chão. Então, o lado C ao quadrado é igual à sua projeção em cima do chão. Sua projeção em cima do chão. É só multiplicar que dá certo, tá bom? Professor, isso vale para outra também? Se eu pegar isso aqui ao quadrado, vale a projeção vezes o chão? Vale, tá bom? É outra proporção que vale a pena a gente anotar. Então, vou colocar aqui, ó, o segundo aqui. A gente entendeu que o C ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Vou colocar aqui o A primeiro e o N aqui. Assim como o B ao quadrado é igual ao chão vezes a sua projeção. Tudo bem? Beleza? Até aqui estamos bem? Show de bola. Show de bola. Outra formulinha que a gente pode pensar, vocês já entenderam isso? Vou falar de outra proporção aqui, então. Cadê? Relações métricas. Nossa, isso salva tanta questão quando você realmente pega, assim, memoriza as formulinhas, sabe? Ou pelo menos desenhando o triângulo desse jeito, você vai matando a charada, né? Funciona bem. Outra relação que a gente pode fazer é da altura, né? Porque quando você for para uma questão, ele não vai dar todas as medidas para você e achar, né, vai ficar tudo lindo, não. Ele vai te dar uma ou outra e você vai caçando na lista de fórmulas onde que você vai encaixar para descobrir outro pedaço, para encaixar em outra, para descobrir outro pedaço. Por exemplo, sei lá, eu quero descobrir o N, mas cadê aqui? Quero descobrir o N, mas eu não tenho o C. Eu sei o A, mas eu não sei o C. Estou com duas incógnitas aqui, eu não resolvo. Mas eu tenho o B, eu tenho o A, eu tenho o H. Então eu uso essa fórmula para descobrir o C, para jogar aqui para descobrir o N. Deu para entender? Eu vou vou pulando de uma fórmula para outra, vou descobrindo. Eu vejo dos 4 elementos que eu tenho,
Aquela que tiver 3 preenchidos e um faltando, pronto, é nela que eu vou começar. É nela que eu vou começar. E a partir dela eu vou descobrindo as outras. Tá? Então vamos lá, tem mais, tá? Tem mais, vamos lá. Vou fazer mais uma relação aqui sobre o N, tá? Então o cateto H. Ele é cateto no triângulo menor aqui, né? Tudo bem? Sobre o outro cateto N, ele é igual, ele tem uma proporção, como os triângulos estão girados e tal, eu tenho que falar assim, do cateto M sobre o H, tá? Aqui ele está girado, ele está invertido, os ângulos, tem que considerar os ângulos, tá? Os biquinhos certos, tudo bem? Então ele tem um giro aqui, que a posição dos catetos está diferente. Se você for olhar, nesse triângulo azul aqui, ó, o H, ele é maior que o N visualmente. A gente consegue identificar isso muito fácil. Então ele está pegando o maior cateto sobre o menor cateto aqui. Agora, se você olhar no triângulo rosa, o maior cateto é o M. Então é ele que vai em cima sobre o H, que é o outro cateto embaixo. Cateto sobre cateto, mas ele está pegando o maior cateto sobre o menor cateto. Poderia inverter a situação? O menor sobre o maior? Poderia, dá na mesma. Só que ele teria que fazer nas duas isso, entendeu? Por convenção, ficou o maior em cima e o menor embaixo. Fazendo essa relação, o que a gente descobre aqui? Qual é a outra formulinha que a gente pode deixar anotadinho aí na gaveta? Ó? Que multiplicando cruzado, né? O H vezes H é igual a M vezes N. Ou seja, MN é igual ao H ao quadrado, né? A altura ao quadrado é igual a MN. Ele forma outro Tzinho aqui, ó, pra gente, tá vendo, ó? Tem o Tzão em pé e tem o Tzinho deitado, de ponta cabeça. C vezes B é igual a H vezes A. Aí na vertical só tem o H, então é H vezes H. É o H ao quadrado vezes MN. Vezes não, desculpa, igual a M vezes N. Tá bom? Beleza aqui? Tentando deixar uma memória visual aí para quem memoriza mais olhando e também anotando as formas e explicando nas proporções também, né? Aqui, ó, nas proporções. Então, outra formulinha que a gente vai anotar aqui, uma quarta formulinha, é que a altura ao quadrado são as duas projeções multiplicadas, né? A altura ao quadrado é igual a essa projeção vezes essa projeção. As duas sombrinhas se multiplicando é igual a altura ao quadrado. Falei de diversas formas diferentes, a mesma coisa, só para... Né? Tem gente que entende de um jeito, tem outro que entende de outro, aí eu explico, não, comento várias vezes a mesma coisa de formas diferentes. Algumas você vai falar assim, ah, tá, entendi, né? Tudo bem essas formulinhas, então, até aqui? 4 formulinhas? Beleza. Tem uma aqui, que eu não vou chamar de fórmula, tá? Mas é uma observação meio imbecil. É uma observação bem imbecil. Não vou chamar de fórmula, não vou anotar na lista de fórmulas, tá? Mas ela diz que o tamanho A é igual a M mais N, e aí daqui você tira que A menos N é igual a M, A menos M é igual a N, e assim vai, tá? Mas isso aqui é ridículo, né? O trecho A é o pedacinho M mais o pedacinho N, e do A, se você tirar o M, você tem o N, do A, se você tirar o N, você tem o M, e assim vai indo. Para vocês é um nível muito, muito primário para a gente anotar isso como fórmula, né? Acho que não, tá? Mas esse pensamento, acho que até é natural para vocês, não precisamos anotar. Agora, uma formulinha que vocês já têm no coraçãozinho, e que vale a pena colocar na lista de fórmulas, porque ela também ajuda a pensar em alguma coisa, é a formulinha, quem? Pit-pit, quem é o pit-pit? Quem sabe da formulinha pit-pit? Nada a ver, ninguém nunca fala pit-pit, é o Pitágoras, né? É o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Ah, não vou colocar H, não, vou colocar H maiúsculo, tá? Porque o H minúsculo eu estou usando para altura lá, tá bom? Então, nesse caso, vai funcionar para qualquer dos triângulos, qualquer dos 3 triângulos retângulos que você pegar, você aplicar essa daqui, então ele valeria para Czinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado. H ao quadrado mais Ninho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado. Esse Bzinho aqui, ele é hipotenusa. Esse mesmo Bzinho aqui, peraí que eu mudei a letra. Ah, mas eu mudei lá em tudo, né? Então, mais fácil mudar esse daqui. Pronto. Esse Bzinho é esse Bzinho aqui. Senão fica difícil até associar, né? Vamos lá. Aqui, na de baixo ele é hipotenusa, mas aqui na de cima ele é cateto, né? Porque depende de qual triângulo eu tô falando, tá bom? Tudo bem essa noção para vocês? É o mesmo trecho, só que olhando para um triângulo ele é hipotenusa, olhando para outro ele é cateto. Só preste atenção em qual você está trabalhando. Alguma pergunta até aqui? Não. Beleza, ó, a galera tá indo bem, tá acompanhando bem. Mas se tiver, pessoal, é só me parar que eu paro e explico na hora, tá bom? Assim como eu posso ter aqui cateto, a altura ao quadrado, mais o eminho ao quadrado é igual a czinho ao quadrado, mesma coisa do de cima, só que agora olhando para esse triângulo aqui, né? Tá? Mas a gente pode ficar só com Pitágoras, eu acho que vocês trabalham bem já com Pitágoras, isso tudo aqui a gente pode ficar só Pitágoras, né? Tudo bem?
Só que aqui ficou 6C, né? Deixa eu mudar aqui, porque senão vai ficar muito ruim isso. Eu vou colocar aqui cateto ao quadrado. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa. Pronto, assim não tem erro. Tá bom? Beleza, assim? 5 formulinhas sobre as relações métricas de triângulo retângulo. Todas as formulinhas estão anotadas aí para vocês? Vamos lá? Vamos ver como estamos. Como entendemos essa matéria agora, hein? Tchan, tchan, tchan. Vamos pôr a prova. Quem realmente prestou atenção? Vou deixar aqui do ladinho. Vou deixar aqui em cima, porque aqui do ladinho, só para a gente consultar, tá bom? Muito bem. Ó, quem não estiver entendendo muito, não sei se dá para enxergar bem aqui, ó. A gente tem aqui um quadrilátero, né? Ó, quadrilátero. Ok. A gente tem aqui essa diagonalzona do quadrilátero. Nós temos aqui essa linha, essa linha. Aqui a gente tem um ponto M. Aqui a gente tem um ponto... Não tá ruim essa vermelha também, né? Qual cor é boa aqui? Azul? Preto, preto, né? Temos o ponto M, aqui temos o ponto N, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui nós temos 8 centímetros, 6 centímetros, tudo bem? Eles querem saber esse trechinho aqui, ó, MN, tá? Esse trechinho aqui, qual que é o tamanho, tá bom? Mas vamos primeiro vamos colocar um monte de medidas aí que a gente conseguir colocar. Vamos lá. Qual a primeira atitude de vocês? O que vocês fariam primeiro? Calcular o quadrado? A área? Acho que, tipo, pra conseguir achar os outros dois lados. Deixa eu pensar. Ó, os outros dois lados. Vamos ler a questão. Considere o... Quem? Quem é esse cara? Retângulo. Retângulo A, B, C, D. Se ele chamou de retângulo, eu já entendi que esses ângulos são todos de 90 graus, senão ele não poderia ser chamado de retângulo. E, obviamente, o lado oposto tem a mesma medida. Até aqui tudo bem? Só de ler a palavra retângulo, já achei essas medidas. Não precisei calcular a área, nada, nada. Beleza? Ótimo. O que mais que a gente pode fazer aí? Qual a próxima medida que a gente pode achar? A medida de algum dos triângulos. Só que eu tô olhando, eu pensei nisso, mas eu tô olhando qual aqui, porque seria mais fácil. Compartilhar o meio? Peraí. Vocês falaram juntas aí, eu não sei. Quem tava falando, termina a frase. Pode. Aí quem... Tá bom. Seria mais fácil usar a fórmula de Pitágoras para fazer para descobrir os lados dos triângulos retângulos. Mas assim, eu tô olhando aqui e a maioria deles eu só sei um dos lados. Então dava, eu não sei, dava pra gente fazer umas, tipo, olha, dá pra fazer a fórmula de vários deles e fazer substituição, talvez. Qual triângulo você pegaria, né? Esse é um ponto. Mas peraí, acho que a Winter disse alguma coisa. Vamos ouvir para ver se ela traz uma luz mais clara pra gente. Pois não, Winter? Não, era sobre o negócio que a Ana Laura tava falando. Tipo, eu falei que talvez desse pra gente pegar esses triângulos que, tipo, cortam ao meio. Não sei. Mas considerando as medidas que a gente tem, qual triângulo... Vamos lá. Em todas elas aqui, ó, a gente tem 4 medidas, né? 3, às vezes 4. Né? Às vezes 3, às vezes 4. Então aqui a gente tem B, C, A, H. C, C, A, N. Então aqui na verdade a gente tem 3, né? Que é C, A e N. B, A e N. M. H, M, N. Cateto, cateto e hipotenusa. Em todos eles a gente tem no mínimo 3 medidas envolvidas. Se a gente conhecer duas delas, a gente resolve com algumas equações. A 2 funciona com duas. Deixa eu colocar quadradinho, vai. A 3 funciona com duas. A 4 funciona com duas. A 5 funciona com duas. Nós temos 2 medidas ali, pelo menos. O problema é de qual triângulo que a gente está falando. Professor, e se a gente pegar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado? Pra, tipo, conseguir a hipotenusa. Aí poder calcular os outros. Isso. Aí você está falando que você vai descobrir qual trecho. Eu quero... Fala o nome do segmento pelos pontos, sabe? AB, BC, sabe assim? AB ao quadrado mais AD ao quadrado é igual a DB ao quadrado. Pronto. Então estamos em busca dessa linha aqui. Certo? Por Pitágoras a gente chega. É o único que dá pra gente começar a trabalhar. Tá? É o único. Então a gente vai começar por ele mesmo. Tá? Então, ó, fazer a primeira parte. É um 6 ao quadrado mais um 8 ao quadrado. Eles são catetos, né? Formando 90 graus aqui, ó. 8 e 6, ou
8 e 6, né? De qualquer forma é o mesmo triângulo, e a mesma hipotenusa para os dois triângulos, né? Acho que você estava olhando para os triângulos menores e esqueci de Eu olhar para sei. maiores, por isso que eu não percebi. Por isso que eu falei, vamos Porque ouvir eu vi. a Inter, porque eu acho que ela vai dar uma luz interessante. Ela pensou nesse trechão que tá cortando tudo, porque é o único triângulo, né? Se pensar esse triângulo aqui, desculpa. Se você pensar esse triângulo aqui, ou esse triângulo aqui, são os únicos que têm duas medidas e uma terceira pra gente descobrir. E o Pitágoras resolve essa, porque as duas são catetos e a gente tá buscando uma hipotenusa, né? Beleza? A gente se distrai, né? Porque relação métrica, então, peraí, eu tenho que pegar a altura, tem as projeções, MN, meu Deus. Aí a gente esquece que. A gente esquece não, em algum momento a gente lembra que, peraí. Enxerguei mais triângulos aqui, né? Bom, beleza. Aqui a gente vai ter o trecho. dB ao quadrado. Eu acho que é um bom começo. O dB ao quadrado, tá bom? Aí, vamos lá, vamos fazer a continha. Aqui vai dar 36. Eu preciso de ajuda de vocês, hein? 64 aqui é igual a dB ao quadrado. Graças à matemática, deu um número gostosinho, facinho. O que a gente faz aqui, ó? Raiz e raiz, né? Só para tirar essa potência dali, ó. dB, então, é igual a 10. Opa, número fácil. Então, temos aqui esse trecho verde vale 10, tá bom? dB vale 10. E agora? Que fórmula que dá pra gente usar? A gente já tem, deixa eu pensar aqui. A gente já tem, eu vou marcar aqui o que a gente já tem. O dB, se vocês pensarem bem, o dB, ele é o A, né? Certo? Ele é a hipotenusona do triângulo maior, né? Então, pensando que ele é a hipotenusona desse triangulão ou desse triangulão, ele é, de qualquer forma, ele é o A nas duas situações. Então, a gente tem, só para marcar aqui, a gente tem esse cara, tem esse cara, tem esse cara. A gente tem, quem que a gente tem? A gente tem o B, a gente tem o C. A gente tem o C, a gente tem o B. A gente pode descobrir H, N, M. A gente só não pode usar essa aqui por enquanto, ó, concordam? Porque a gente não tem o H, não tem o M, não tem o N ainda. A gente faz essa e descobre, essa e descobre, essa e descobre. Essa aqui fica pronta. Essa aqui fica desnecessária, né? Depois, a última. A penúltima, né? E a gente partiu de qual? A gente partiu dessa daqui para ter o A. E a partir daí a gente pôde trabalhar com outras três fórmulas. Entenderam a jogadinha da relação métrica dos triângulos retângulos? É isso. Essa é a brincadeira. Tá bom? Vamos traduzir aqui. Eu vou chamar de B. Eu vou chamar o 8 de C e o 6 de B, tá bom? De lado, né? Por quê? Eu vou substituir, tá? Deixa eu limpar aqui, peraí. Eu vou fazer um esqueminha aqui com vocês. Olha só que legal. Legal, não é que é legal, mas talvez facilite enxergar algumas coisas. Estamos com essas fórmulas todas aqui. Então, vou colar aqui, vou copiar, duplicar. Aqui, tá? Trazer para cá, melhor. Pronto. O que acontece? A gente já conhece alguns tamanhos, né? O tamanho A, a gente já sabe que vale 10. O tamanho B, eu falei que eu vou usar o 6, né? E o tamanho C eu vou usar o 8. Beleza? Agora a gente vai achando, né? As fórmulas já estão, ó, que fácil. Agora ficou belezinha. Vamos lá. Na 1, a gente vai fazer 48 é igual a 10 vezes o H. Passou para lá dividindo, 4,8 é o H, não é isso? Então descobrimos que o H é 4,8. Então temos o H aqui, ó. Na 2, a gente tem que 64 é igual a 10 vezes o N. Então, vai dividir ali, vai ficar 6,4 é igual a N. Então, a gente descobriu que o N vale 6,4. Beleza? Dá para entender o padrão, né? A gente já sabe que vai dar 3,6 ali. Então, vamos lá. 10 é igual a 36, 36 igual a 10 vezes o N. Aí ele passa para lá dividindo, vai dar 3,6, que é igual a N. Então, o N é 3, fiz errado, né? É o M. Então, o M é 3,6. E pronto. A gente achou todo mundo praticamente, né? Então, vamos lá. A altura é 4,8, certo? 4,8. O trecho aqui de projeção, que é do lado maior, que seria o C, ele vale o 8, né, projetado, ele vai dar 6,4, não é isso? Que é o N. Não é esse ponto N, tá? É o trecho N, que seria esse trecho aqui, ó. BM vale 6,4. Logo, esse trecho aqui vale o 3,6.
juntos vai dar 10, faz sentido. Faz sentido. Então, aqui a gente tem 3,6 e aqui a gente tem 6,4. Tudo bem até aqui? Chegamos em todos esses números facinho? Deu para entender todo o esqueminha e como que usam as fórmulas? É fácil, não é? Posso falar? É até gostosinho, porque você vai fazendo e vai dando certo, os elementos são simples. Nenhum elemento aqui é complicado, todos eles são simples. A questão é lembrar de todas as fórmulas, tá? A gente tem que achar mecanismos de lembrar de todas as fórmulas. Tá bom? Eu deixei numa sequência aqui, que eu não sei se foi boa. A gente pode trocar aqui de posição, ó. Você que anotou aí, não tem problema, tá bom? Só para ficar assim, ó. B vezes C, B ao quadrado, C ao quadrado. Aqui todo mundo é A. HMN. Entendeu? Você vai gravando assim. Só para anotar rápido na prova. Para não montar triângulo, ficar fazendo as relações, aí vocês perderem alguma relação ou outra. Grava isso aqui, essa listinha, porque aí fica mais fácil de você anotar ali no cantinho da prova. Vocês viram que, tendo a anotação, nossa, é lindo. É claro que é bom você anotar para você comparar com o triângulo que você tem na prova, né? Então você anota lá, faz daqui até aqui é o A, aqui é o C, aqui é o B, ok? Aí aqui é o N, aqui é o M. Beleza? Ó, lembra que o B e o M, o C e o N. O B vem antes do C, o M vem antes do N, então a gente tenta associar por alfabeto mesmo, tá bom? Quem é sombra de quem? Só para você poder anotar certo. E o H tá aqui, ó, é a alturinha, né? O H é esse cara. Pronto. Aí, esses caras que sobraram aqui, ó, eles vão fazer essa última fórmula. Como? Esse cara ao quadrado é igual a esses dois se multiplicando. Você forma esse aqui. E o último pit-pit que vocês já manjam, pitagorinhas no coração. Então, vai de tanto escrever, escreve umas 6 vezes isso aí, em sequência, pendura um quadrinho assim, um papelzinho assim com uma fitinha de fácil, não, uma crepe assim, pendura aí na porta do quarto, na parede de dentro do banheiro lá, onde você fica de frente olhando pro banheiro lá, quando você tá pensando, olha, entendeu? Prende ali pra você ficar olhando pro treco e ficar memorizando, faz musiquinha, se vira, mas põe isso na sua cabeça, tá bom? Porque ele é muito útil e resolve um monte de questões, tá bom? É isso aí. Alguma pergunta aqui? Não, professor, deu para entender tudo. Show de bola, gostei. Marina, Mileninha e Gabi. Comentário, pergunta. Gabi tá show. Professor. Marina tá bem, Mileninha tá bem. Ok. Só que a gente não respondeu a pergunta, que a pergunta é, usando as relações métricas do triângulo retângulo, utilizamos, podemos afirmar que o segmento MN tem medida? E aí? Agora eu não vou mais pegar na mãozinha, eu quero que vocês resolvam essa. E aí? 12,8? Quanto? 12,8? 12,8? O M é esse daqui, o N é aqui. É o. Cuidado, esse M é um ponto. Ele não é um trecho, ele é maiúsculo. O outro N é outro ponto, ele é maiúsculo, tá? Pode ser que eu tenha escrito meio mal aqui, ó, mas ó, esse M é um ponto daqui, esse N é o ponto daqui. Ele quer saber justamente o trecho MN, ele quer saber esse pedaço aqui. Ó. Ah, tá. Isso, tá? Então, é MN, trecho, segmento. E aí? Como é que a gente resolve essa? Eu tô pensando aqui, professor. Bom, Professor, dá pra dizer que C corta metade do N? por que metade? De onde você tirou metade? É tipo no meio. Então, mas quem falou que é o meio? É. Quanto que é a metade de 6,4? Porque vamos lá. O trecho, vamos lá. A gente tem, ó, deixa eu anotar aqui na lista para ver se funciona. DB, que a gente fez ali, ó, DB vale 10 centímetros. DM vale 3,6 centímetros. BN vale 3,6 centímetros. BM vale 6,4 centímetros. E DN vale 6,4 centímetros. Não sei se está claro para vocês agora. A Não dá pra questão dizer que tipo DM é igual a 3,2? DM, não, porque ele tem medida de 3, ele tem 3,6, ó, a gente mediu lá. Ele é verdade. a E projeção do 6, né? Assim como esse 6 está sendo projetado aqui, ó. Ele também é 3,6 aqui, ó. Esses dois trechos valem 3,6. A pergunta é quanto vale MN? Se vocês não sabem como fazer. Boa. Confia. 6,4 menos 3,6?
Isso. Quem não enxergou, fica tranquilo que eu vou mostrar agora. Boa, menininha, chegou lá. Eu vou trazer a linha DB aqui assim, ó, DB, tá? DB. Entre as linhas DB, a gente tem o ponto M e ponto N, não é isso? Aí a gente falou assim, ó, DB vale 10. Tá aqui, check. Aí, DM, que é esse pedacinho aqui, vale 3,6. BN, que é esse trechinho aqui, também vale 3,6. DN, cadê não? BM, tá. BM vale 6,4. DN também vale 6,4. Então, o que a gente quer do 10 é esse trecho aqui, ó. É esse aqui que é a pergunta, que é o MN. É aqui que está a nossa dúvida, certo? Então, se do 10 eu tirar 3,6, sobra esse pedaço aqui, ó, que a gente já conhece, 6,4, certo? Tudo bem, ó, tirei esse pedaço aqui fora. Só tô olhando para cá. E esse cara eu já tenho o número dele. Eu poderia olhar para o outro lado, cortando do lado esquerdo, ao invés do lado direito, mas eu peguei uma linha de raciocínio aqui. Então agora eu não estou mais olhando para o 10, estou olhando para o 6,4, que é o trecho DN. Do trecho DN, se eu tirar o DM, se eu tirar esse trecho aqui, ó, sobra justamente o MN, que é o que ele quer saber. Então, se do 6,4 eu tirar esse trechinho 3,6, eu respondo lá. Dá isso? 2,8? Respondi certo? Yes! Eu não olhei para a tela, desculpa. Sim, professora, enfim, né? Mas entenderam aí como que eu cheguei no número? Aham. Na minha cabeça, na minha cachola. Eu peguei aquela linha tamanho 10, separei do desenho inteiro, porque ele é todo poluído, cheio de bagunça, tá inclinado, não sei o quê. Eu trouxe para um visual simples, uma linha reta. Marquei os pontos que eu conheço, os trechinhos todos. Aí eu vi que tinha um buraco ali que eu não sabia. Mas peraí, o que eu tenho que tirar? Eu tenho as medidas? Tenho. Tá? Poderia ser o raciocínio. 10 menos 2 vezes o 3,6. Daria na mesma, matematicamente. O ruim é enxergar isso, né? Seria isso. Tá? Enfim, caminhos aqui para chegar nesse ponto são muitos. Então, assim, é muito da cabeça de cada um. Alguém não conseguiu enxergar isso aqui? Se não enxergou, me avisa. Se enxergou, a gente viu, já que não é só saber a relação trigonométrica do triângulo, vocês vão chegar na relação trigonométrica também, né? Na relação métrica do triângulo retângulo, a gente tem essas formulinhas que vocês já viram aí, já anotaram. Gravem essas formulinhas. Eu coloquei a lista de um jeito para tentar ajudar a gravar. Tem o tesão, tezinho, tem o negocinho que você faz faz aqui assim, faz o chique assim, né? Você vai tentando memorizar as coisas, né? O T aqui, o outro T aqui, tá? E aí sim você vai buscando formulinhas e Pitágoras, né? Tá bom? O que mais? Aí depois que a gente resolveu tudo isso, ainda tinha mais um passozinho ali, que é ler de novo a pergunta para ver se já respondeu. Já anotei tudo, certo? Então agora eu preciso olhar para a pergunta e ver se eu cheguei na resposta não, e como que eu chego, né? Tá? O que eu fiz? Minha técnica. Eu tirei a linha do desenho. Só o que eu precisava. Anotei tudo que eu tinha daquela linha. E aí sim eu fui trabalhar para ver se eu resolvia a questão. Ficou claro isso aqui para vocês? Tá de boa? Tá bom, meninas. Ó, treinem bastante a ração métrica, escrevam bastante as fórmulas, caso entram na cabeça, ficar memorizado bonitinho. Deixa eu só comentar para falar que fui eu que falei para vocês, caso vocês ainda não saibam. Alguém aqui sabe identificar cateto oposto e cateto adjacente? Alguém já ouviu falar nisso? Quem nunca ouviu falar nisso, põe joinha para baixo. Professor, ouviu falar sobre o quê? Desculpa. Oposto e adjacente, sobre os catetos. Não lembro se a professora falou em sala de aula já, acho que não. Eu já vou dar para vocês, porque eu não sei como que vão explicar lá, tá? Eu não sei se eu vou estar perto de vocês nesse momento. Então, já vou deixar a explicação para ficar no coraçãozinho. Hipotenusa e catetos, beleza, né? Hipotenusa, cateto e cateto. Tá aqui, tudo bem? Beleza? Porque já vocês vão falar de relação trigonométrica, aí vocês vão precisar identificar os catetos, quem é oposto e quem é adjacente, tá? Se eu olhar por esse ângulo, o adjacente é o que está ajudando a formar esse ângulo. Ele está juntinho, ele está adjacente, ele está colado, tá bom? Então ele é um cateto adjacente. Adjacente. E o outro, obviamente, é o meu cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo que eu tenho ali. Tudo bem isso? Beleza, né? Quem não é o oposto está fácil para vocês, o oposto é do outro lado, né? Então, beleza, eu tenho um ângulo aqui, o meu cateto oposto é o cateto que está contra, está do outro lado do meu triângulo, em relação ao ângulo que eu tenho ali. Só que, se eu estiver observando por esse ângulo aqui, se eu estiver olhando a medida desse ângulo aqui, qual é o cateto que está junto, colado
é esse aqui. Então, nesse caso, esse aqui é o adjacente. E, obviamente, esse aqui torna-se o oposto. Então, ele é oposto para esse ângulo e adjacente para esse ângulo. Esse cateto aqui. Aí, esse cateto aqui, ele é adjacente para esse ângulo aqui e oposto para esse ângulo aqui. Então, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente? Não existe uma cravada assim, ó. Esse sempre vai ser oposto, sempre vai ser... Não. Depende de qual ângulo você está usando para fazer o cálculo. Ficou claro isso para vocês? É simples de pensar, mas eu queria deixar essa carimbada aí para vocês. Não existe o fixo, o cateto adjacente sempre é esse, o oposto é sempre aquele. Não. Depende de qual ângulo eu estou olhando. Então, os catetos estão relacionados ao ângulo que eu estou observando no meu triângulo. Se eu estou observando o ângulo B aqui, o adjacente está junto e o oposto está do outro lado. Se eu estou olhando o ângulo C aqui, então o adjacente está junto, esse é cateto que está junto, esse é cateto oposto, está do outro lado lá. Ficou claro? Porque se não começar a fazer assim, ó, cateto adjacente, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, só ficar fazendo relações assim, entendeu? Cateto oposto sobre cateto adjacente, só ficar fazendo essas divisõezinhas, tá bom? Aqui vai dar seno, aqui vai dar o cosseno, aqui vai dar a tangente do ângulo, e assim por diante, mas assim, isso aqui é outra história, aqui é a relação trigonométrica, eu já estou falando disso porque vocês estão vendo a relação métrica, aí é só métrica de metro, de medidinha, de ladinho, não envolveu ângulo, vocês perceberam que não envolveu ângulo? Tá? É isso, pessoal, só para deixar aí esse puxadinho para a continuação da matéria aí mais para frente. De qualquer forma, eu vi que relação métrica para vocês está show, né? Meninas, brigadão.